Começa agora Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufturonapratica.com.br. Palavra de honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, é muito bom contar com a sua companhia. Olha, essa semana definiu um marco decisivo quanto à pandemia. Atingimos mais de 300 mil mortos e os números continuam a subir descontroladamente. Em meio a essa catástrofe nacional, o Judiciário inova e a Suprema Corte declara, por meio dos ministros que compõem a segunda turma, que o ex-magistrado Sérgio Moro foi parcial ao julgar o ex-presidente Lula, e isso desfere um golpe mortal sobre o espólio da Lava Jato. Diferentemente da decisão quanto à questão da territorialidade declarada anteriormente pelo ministro Fachin, que preconizava somente a mudança do foro de Curitiba para o de Brasília, a nova decisão reveste de total nulidade o processo, obrigando a que se reiniciem todos os atos, oitivas, provas que foram anteriormente praticados. A decisão foi corroborada pela ministra Carmen Lúcia, que mudou o voto e o seu entendimento anterior. Agora, o embate político estará relegado ao plenário, caso o Procurador-Geral da República recorra da decisão. Mas a pandemia continua a matar em grande escala, o que provocou a mudança do discurso do presidente Bolsonaro e também a substituição do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Marcelo Queiroga, médico cardiologista, se equilibra como pode, porém discursa dando ênfase à ciência, fala em distanciamento social, uso de máscaras, higienização das mãos e deve tomar pé da situação do Ministério nos próximos dias. Enquanto isso, o processo para apurar responsabilidades que corre contra o ex-ministro sai do Supremo e é encaminhado para o primeiro grau da Justiça, onde terá continuidade. Haja vista que o general Eduardo Pazuello perdeu a prerrogativa de foro. A pandemia aqui na região de Campinas tem feito novas vítimas e os hospitais públicos e privados estão no limite das suas capacidades. Não há possibilidade de vencermos essa guerra sem a total adesão da população, que deve evitar festas, baladas ou mesmo qualquer tipo de aglomeração. O vírus se espalha de maneira intensa, rápida, e ele não perde nenhuma oportunidade, nenhum vacilo de ninguém. Insisto que a população tem que entender que qualquer proximidade pode propiciar o contágio. E assistimos todos os dias pessoas, funcionários de empresas, conversando muito próximos uns dos outros. Alguns utilizando as máscaras abaixo do nariz, enfim, com um tipo de intimidade fraterna que infelizmente não cabe nesse momento. As equipes médicas, os enfermeiros, enfermeiras, técnicos hospitalares têm feito tudo o que podem nessa batalha diária pela vida. E a esses abnegados, devotados seres humanos que colocam em risco suas vidas diariamente, é a quem devemos agradecer. Não só com palavras, mas também evitando o contágio, evitando aglomerações. A irresponsabilidade de alguns, a ingenuidade de outros, a incredulidade de muitos nos levaram a esse estado de prostração e de perplexidade ao somarmos de um dia para outro um número absurdo de mortes. Nessa semana perdi uma querida cunhada e tenho uma sobrinha em estado gravíssimo. Lamentavelmente, isso se repete na vida de inúmeras famílias abalroadas pela Covid-19. E a cidade de Campinas ultrapassa o número total de 2.200 mortes, embora haja imprecisão nos informes que deixam a desejar, pois houve instabilidade no sistema do SUS, que, ao que parece, foi provocada pela nova ficha de dados criada
pelo Ministério da Saúde. No lockdown tupiniquim, lembre-se, se puder, fique em casa. Se sair, use máscaras do tamanho da sua face. Não deixe o nariz para fora e lave sempre as mãos ou utilize álcool gel de forma regular. No programa de hoje vamos conversar com o médico neurologista Renato Anguiná, professor da Universidade de São Paulo, que vai nos explicar como a Covid-19 afeta o coração, o cérebro e os rins dos contaminados. E em seguida batemos um papo com o prefeito de Pedreira, que nos dará uma ideia sobre as ações que tem empreendido na cidade das Porcelanas, bem próxima ao município de Campinas. E você pode rever esse programa e as crônicas também no Spotify. Digite lá e tenho dito Palavra de Honra com J. Thanos. E confira também pelo Instagram, @JThanosJR. E lembre-se, no Pan News Cidades, o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, PHS, Samaritano Saúde, campeão. samaritanosaúde.com.br. Agora no Pan News Cidades Entrevista. Muito bem, amigos da Jovem Pan News Campinas. Vamos conversar com o Dr. Renato Anguiná, que é médico neurologista, livre-docente em neurologia pela Faculdade de Medicina da USP e também Chief Medical Officer Global da HempMeds. Dr. Renato Anguiná, a medicina canabinoide já é uma realidade no Brasil? A medicina canabinoide, ela é uma realidade que está sendo construída e fortalecida no Brasil. Dr. Renato, eu gostaria de abordar um pouquinho a questão da Covid. Não tem como não falar sobre ela, não é? E eu tenho ouvido de vários médicos que ainda o coronavírus e a Covid-19 representam um grande mistério para a medicina. O senhor concorda com esta definição? Veja bem, a palavra mistério eu não acho, na minha opinião, respeito à opinião de colegas, a palavra mistério eu acho que não seria a que eu utilizaria. Eu utilizaria a palavra desafio. Eu acho que é um grande desafio para a ciência e para a medicina nesse momento. E por que é um desafio? É um desafio porque nós estamos tendo que entender a doença e temos tecnologia para isso, né? Conseguido desenvolver vacinas em plena pandemia, isso nunca aconteceu na história da humanidade, em tempo recorde. Então, tudo isso, esse desafio conjunto, ele é ainda maior por conta de estar sendo, vamos dizer assim, processado, né, esse conhecimento na plena ocorrência da pandemia. Ou seja, é como a gente trocar um pneu com o carro andando. Mas a ciência está se saindo relativamente bem em alguns aspectos, mas ainda faltam outros, porque de repente, quando a gente já tinha praticamente trocado esse pneu, por isso que eu estou usando essa metáfora, o carro acelerou, entendeu? Então é um carro que estava numa velocidade que a gente conhecia e de repente ela passou a andar mais rápido. E aí um novo desafio vem pela frente. O senador Major Olímpio morreu de Covid há poucas semanas. Teve, segundo foi divulgado, morte cerebral em função do vírus, me parece. O senhor teve notícias sobre esse caso? Poderia ter algum comentário sobre a Covid e a parte neurológica e a parte cerebral? Há realmente uma relação entre a causa-morte e a Covid-19? Então, veja bem, em primeiro lugar,
quando se descreveu os primeiros casos na China, foi anunciado, inclusive, a doença para o mundo no último dia do ano de 2019, né? Foi o presente de ano novo que a gente ganhou, foi a divulgação dessa nova doença, né? Naquele primeiro momento, a impressão que se tinha é que tratava-se de uma doença, assim como outros vírus que acometem as vias respiratórias e o pulmão, que levaria a uma insuficiência respiratória aguda, ou seja, o órgão-alvo seria o pulmão. E no decorrer do conhecimento que nós começamos falando, adquirido nesse mais de um ano de pandemia, nós percebemos que não trata-se apenas do pulmão acometido. Nós temos outro órgão-alvo, que é o coração, né? Inclusive com quadros inflamatórios, né? De cardites, arritmias cardíacas. E um outro terceiro órgão, que também é muito envolvido e muitas vezes, inclusive, é o sinal inicial da Covid, que é essa falta do olfato e tudo mais, que é o sistema nervoso e o sistema nervoso central. Então, além disso, foi-se aprendendo com a doença que é uma doença sistêmica, ou seja, que acomete o organismo como um todo. Podendo, além desses três órgãos que são mais comumente acometidos, nós temos uma coisa que se chama tempestade inflamatória, que pode acometer o organismo como um todo, órgãos importantes como, por exemplo, os rins, qualquer vaso do organismo, incluindo os vasos cerebrais, ou seja, inclusive algumas doenças que podem ocorrer, dando assim edemas cerebrais, quadros dos mais variados do ponto de vista neurológico, inclusive, né? Então, isso tudo em consequência da Covid. Então, eu não conheço o caso do Major Olímpio especificamente. Mesmo que o conhecesse, por uma questão ética, nunca iríamos discuti-lo, certo? Mas, hoje em dia, um dos critérios de morte, né, é a de morte cerebral, né? Então, o cérebro parou de funcionar, você não pode ter o coração batendo, outros órgãos funcionando ainda. Esses critérios são super rigorosos, como tendo falecido, né? Então, provavelmente foi o que aconteceu com o Major Olímpio. Ele teve um quadro que foi evoluindo. A própria, por exemplo, hipoxemia por uma doença pulmonar grave pode levar à morte cerebral. Então, há muitas condições que podem levar à morte cerebral. Um acometimento direto ou um acometimento indireto, ou seja, a falta de oxigênio no cérebro por uma falta de oxigenação. Eu estou mantendo esse indivíduo respirando com aparelhos e tudo mais, mas já não oxigena mais, pode levar a um óbito por morte encefálica por Covid. Dr. Renato Anguinar, voltar lá aquela conversa do início, a medicina canabinoide como uma realidade. Tem muitas aplicações esse seu estudo. Como é que o senhor analisa essa nova possibilidade de tratamento? Bom, é muito importante dizer que a medicina canabinoide não é uma especialidade a mais na medicina, tá? Então, na verdade, são produtos derivados da planta da cannabis sativa, né? É a mesma planta da maconha, mas isso não significa ninguém está propondo aqui que a pessoa fume a maconha para se tratar, não é isso. Hoje a farmacologia, a gente consegue retirar produtos daquela planta e os produtos que nos interessam do ponto de vista médico. Então essa é a base da medicina canabinoide. Existem dois produtos, na verdade, essas plantas, elas são pródigas em substâncias, elas têm mais de 160 substâncias que eu posso isolar da cannabis sativa, né? E as duas mais conhecidas são o canabidiol e o tetrahidrocannabidiol, que é o conhecido THC, é o CBD e o THC. Desde 1914, né, foi aprovado pela Anvisa a importação de produtos que eram produzidos fora do Brasil com base em canabidiol, porcentagens pequenas de THC, para uso medicinal no Brasil. Tivemos o privilégio de conversar com o Dr. Renato Anguinar, médico neurologista, professor universitário e Chief Medical Officer da Hemp Meds. Doutor Renato, o senhor é um homem tão estudioso que nos dá muito orgulho de tê-lo aqui no PAN News Cidades. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço sua generosidade, as suas palavras, e deixo aqui o meu abraço para toda a sua imensa audiência. E fico sempre à disposição quando for necessário. PAN News Cidades. Apresentação J. Thanos. Muito bem, amigos, hoje no PAN News Cidades nós vamos conversar com o prefeito de Pedreira, a flor da porcelana do Brasil, a capital
Hospital da Porcelana. Vamos conversar com Hamilton Bernardes. Prefeito, como vai? Tudo bem? Eu vou bem, Thanos, tudo bem. Um abraço aí para todos os seus ouvintes. Desejar uma feliz semana e que Deus nos proteja nessa pandemia aí. Precisamos de muita proteção. E Pedreira, como é que está enfrentando esta praga que hoje nos isola, nos deixa aqui com muito temor? Qual é a estratégia que o prefeito Hamilton Bernardes tomou em Pedreira? Aumentou muito a intensidade, a contaminação, a internação. Nós chegamos a fazer 15 leitos de UTI, 20 leitos de enfermaria. Então conseguimos suportar isso, mas a região nossa está sofrendo muito, está com mais de 330 pessoas aguardando os leitos. Então não está tendo óbito ainda, aguarda um pouco, outro abre, puxa um leito aqui, outro ali, mas o sistema está com uma dificuldade muito grande e está aumentando muito o número de contágios, né? Nós estamos aí no pior momento da crise até agora, e com vírus mais virulento, mais agressivo, contamina mais. É muito preocupante a atual situação. Hamilton, você é um político muito experiente, não é nenhum iniciante. Como é que você vê a relação do governo do estado com os municípios, principalmente com os municípios aqui da nossa região? Você acha que hoje é uma relação satisfatória? Estamos fazendo o que podemos? Como é que é a relação de Pedreira com o governo estadual? Olha, eu acho que todo mundo está fazendo o que pode. Eu vou falar mais ainda, acima do que pode, porque se alguém tiver alguma alternativa, que apresente ali, né? Todo mundo está fazendo tudo. O ano passado, o governo federal falou, usou máscara, mas aportou bastante recurso para nós. O governo estadual conseguiu equipamento, conseguiu a vacina. Sabe, todo mundo aí, o governo estadual está dando um acompanhamento para nós. Tivemos uma reunião domingo com o Vinholi. Então, acho que todos, não está no momento de nós acusarmos, está de estar todo mundo junto para superar, porque não é uma coisa fácil. Qualquer circunstância, qualquer que tem um nível de pandemia, é uma situação dessa. Você está estruturado, vou dar um exemplo, eu tinha 2 pacientes internados no ano passado, vai para 35, o que suporta isso? Eu vou falar assim, vamos falar de cerveja aqui, vamos parar de festa, não vamos comemorar a cerveja agora, deixa passar essa pandemia, pelo amor de Deus, vai começar a tomar cerveja, vai reunir todo mundo, aí começa a ter contaminação. Então eu queria dizer o seguinte, que a cerveja está produzindo 1 milhão, daqui a pouco a demanda vai para 35 milhões, não suporta. Eu falei cerveja, podia falar de cimento, podia falar de veículo, qualquer oxigênio, a demanda aumenta muito e todo mundo ao mesmo tempo, sabe? Então é difícil até a economia se organizar e se estruturar. Por isso acho que nós temos que achando saídas. Tivemos uma reunião da região metropolitana, a minha proposta, Thanos, era, olha, sabe, vamos achar saída. Nós precisamos de respirador, da onde vier, bem-vindo. Nós precisamos de medicamentos, da onde vier, bem-vindo. Tenho certeza absoluta que o governo do estado está fazendo das tripas o coração, o governador está muito envolvido nisso, o governo federal, estamos precisando de medicamentos, estamos precisando de oxigênio, como que nós vamos fazer? Eu acho que nós precisamos unir os esforços para superar essa dificuldade, porque vai ter problema, lógico que vai ter. A pandemia aumentando, vai ter pandemia. Outra questão, nós vemos a questão de fechar. Me corta o coração, Thanos, deixa eu ver a situação de algumas empresas, principalmente o pessoal do setor de bar, restaurante, academia, eventos, artistas, estão sofrendo demais. O que nós vamos fazer nesse momento? Como que nós não vamos manter distanciamento? Antes de vir para cá, eu estava discutindo feriado prolongado. Sou totalmente contra, Thanos. Não está na hora de ter feriado prolongado, o pessoal ficar todo mundo... tá bom, vai ficar todo mundo em casa, ninguém vai sair de casa. Mas, infelizmente, as pessoas não entenderam a gravidade da situação. Tá bom, acabou, fez feriado, e o cara vai achar que pode todo mundo churrasco, reunir uma família, reunir uns amigos. Eu tenho aqui casos, não sou eu, toda a cidade tem, família que pegou todo mundo da família, sabe? Agora, o cara mora naquela casa, não está na hora. Meus netos não têm vindo me visitar, tá certo? Eu tive um estresse
como servidor da prefeitura, nós estamos fazendo escala, não estamos trabalhando, as pessoas estão trabalhando no home office, aí fica passeando para a rua. Eu falei, eu vou pôr tudo vocês a atender Covid no hospital. Vocês acham que vocês são super-homens, não é isso? Eu vou fazer uma portaria pondo vocês para ficar lá no meio da Covid. Você acha que você é o machão, que você pode tudo? Não, e depois as pessoas, Hamilton, não têm noção do que seja a Covid, né? Você falou que elas são, assim, meio, eu diria, inconsequentes. Isso parece que é uma coisa natural, né? Você dá um feriado, o pessoal já quer fazer churrasco, reunir a família. Quer dizer, não é momento para isso. Eu acho que essa sua mensagem é fundamental. Me diga uma coisa, Pedreira, eu já falei para você várias vezes, Pedreira é uma cidade muito cara para mim, porque eu frequento, vou atrás das porcelanas, minha mulher adora o passeio em Pedreira. Como é que está o comércio hoje? Fechou tudo, não fechou? Como é que você está atuando com relação ao comércio no dia a dia da cidade? O nosso comércio está fechado. O decreto estadual determina, está fechado. Só faz delivery, entrega, alguém ligar, pedir. Venda no local não tem, tá fechado. Só as pessoas trabalhando, tem um pedido para levar em um local, tá? Nossa economia aqui no município, municípios como o nosso, que tem um comércio importante, outros que tem um turismo, como o Circuito das Águas, tá praticamente parado. Mas eu acho que tá bom, eu corto meu coração, eu fico... Qual que é a outra saída? A saída era nós termos ficado com menos festas para não precisar chegar nesse ponto, não é isso? O lockdown é para as empresas, para de produzir, para de trabalhar. Tá bom, parou, as empresas estão produzindo, o comércio abre, não vendeu, depois vende em dobro, as pessoas compram, guardaram dinheiro. Agora para de produzir, daí não tem mais produção. Então por isso que não é possível as pessoas... Então não entra na minha cabeça as pessoas não entenderem que agora fazer o básico, só trabalhar onde que sabe, fazer o mínimo de possível para atender, é isso. E a guerra nossa o dia inteiro fechando. Acabei outro assunto, agora chácara só com 10. Você acha que tem cabimento? Uma coisa, não entra na minha cabeça, como que o cara faz um churrasco na chácara com 30 pessoas? Sabe, não tem qual é a lógica disso, Tano? Não dá para esperar esse churrasco, mas chegar a vacina, esperar mais um mês, esperar mais um pouco. Tem que fazer churrasco toda semana. Eu tenho amigos, Thanos, que, assim, como você é prefeito na cidade, você conhece todo mundo, claro, que nunca foi na praia. Covid já foi 4 vezes pra praia. Poxa vida. Então, não dá. O dia inteiro a gente brigando, Thanos. Fecha uma coisa, fecha outra. Sabe, como é uma coisa cansativa, aí as pessoas não estarem entendendo isso. Semana passada, conversando com o Dário Saad aqui de Campinas, ele me dizia da dificuldade do lockdown em função dos próprios municípios que estão aqui rodeando a cidade, o município de Campinas, e que não dá para fazer o lockdown, é quase impossível. Então, as medidas são medidas extremadas, fechar o comércio, limitar o horário e circulação, coisa desse tipo. Você acha que os municípios se falam? Como é que os prefeitos da região conversam sobre essa questão? O Dário está mais... ele está mais apreensivo, está mais angustiado, que o problema dele é maior do que o nosso, né? Por ele ser a sede da região, o sistema esgotou aqui e manda para Campinas as pessoas, né? O nosso aqui nós estamos pegamos algumas até de outras cidades, algumas pessoas, mas ele recebe uma carga maior. Então a preocupação dele é maior. 300 pessoas aguardando o leito, ele acaba ficando nervoso. Então a proposta dele era mais agressiva e nós menores acabamos tendo uma posição de olha, vamos aguardar um pouco, ver se tem a eficiência, a eficácia desse período que nós estamos fazendo, que passou para a zona vermelha. Agora o Dário está conduzindo de uma forma exemplar esse processo aí, quero parabenizá-lo, que esse pico que aumentou, e esse ano é diferente do ano passado. Eu, como fui prefeito dos 2 anos, eu posso dizer, essa situação é muito mais grave, Thanos, muito mais grave, o nível de contaminação. Quando nós chegamos a fechar, vou passar uns números de Pedreira para vocês terem noção. Quando nós começamos a fechar o comércio, eu queria fechar, eu fiz um decreto, a hora que tivesse 25 contaminados ativos. Nós temos por semana agora 50. Demorou para chegar no 25,
os números de Pedreira, né? Sim. Então você veja a situação que está muito mais grave, muito mais pessoas, e pior ainda, hein? Pior por causa do seguinte, que está pegando os jovens agora, né? Sem dúvida. Nós conversamos com o prefeito... Deixa eu passar um pois dado não. para você só. Vamos lá. Nós estamos com uma média diária, nós chegamos no pico nosso, só para as pessoas terem uma noção. Uma semana no passado, só uma semana, nós chegamos a 10. Esse ano nós já chegamos em janeiro, na semana de 12 de janeiro, deu 21, que nós fechamos na terça, né? Sim. Deu 16, nós tivemos 16 dia 9, na semana 9 de março, 14 na semana de 16 de março e hoje 12. Então eu quero falar uma coisa alegre e positiva. As 3 últimas semanas, medidas por semana, vem diminuindo o nível de infecção com o fechamento que está. Caiu de 16 para 16, 14 e 12 na semana. Então foi... E qual é a população estimada aí de Pedreira, Hamilton? Desculpe. Qual é o total da população? A média diária durante a semana, 12 pessoas. 50 mil habitantes. 50 é um número significativo esse também, né? É bom manter sob controle, sem dúvida alguma. Tivemos o privilégio de conversar com Hamilton Bernardes, prefeito de Pedreira. Quer deixar um recado para os nossos ouvintes aqui do Pan News Cidades? Eu quero parabenizar você aí, parabenizar a todos, deixar um abraço. E nesse momento, acho que o nosso foco, nossa atenção é nesse combate à pandemia. Vamos esperar logo que chega a vacina. Uma outra notícia boa. Já vai aproveitar as vacinas de estoque, vai ter uma evolução mais rápida na vacinação e pedir aí que Deus nos proteja, vamos orar bastante, ficar em casa. Essa é a ideia que eu tenho. Só sair para alguma coisa produtiva, que trabalhe, alguma coisa desse tipo, com muito critério, distanciamento, uso de máscara, todo esse tipo de coisa. Hamilton Bernardes, muito obrigado. Grande abraço. Abraço, Carlos. O Pan News Cidades volta já. PHS Samaritano Saúde tem cobertura total na região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. PHS Samaritano Saúde, até Dona Maria sabe o que é melhor. A maior infraestrutura em hospitais, conheça nossos diferenciais. samaritanosaúde.com.br. Jovem Pan News. Pan News Cidades. Apresentação J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br.